dar disposição para aprender de ti. Olá, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, abrindo esse vídeo para que nós possamos compartilhar, seguir, a nossa caminhada em direção ao livro de 2 Coríntios. Nós vamos agora falar sobre o capítulo de número 9 e capítulo de número 10. Nós vamos ver então quais são os ensinamentos de Paulo, quais são os argumentos, a escrita de Paulo para esta igreja, que nos traz tantos ensinamentos também para os nossos dias de hoje. Nós vamos ler o capítulo de número 9 e vamos ler o versículo de número 6 até o versículo de número 9, que diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Então, Paulo vai estender, o ensinamento que ele estava fazendo lá no capítulo de número 8, quando ele iniciou falando da coleta que estava sendo realizada, para alguns irmãos da Macedônia, das igrejas da Macedônia que estavam passando por necessidade. Paulo, ele vai ir visitar os coríntios, e o que ele quer é que com ele, o versículo 5 vai nos dizer isso, com ele vai alguns irmãos da Macedônia. Então, como eles vão visitar a cidade de Coríntios, os irmãos da igreja de Coríntios, Paulo não quer que ao chegar lá, os coríntios sejam envergonhados por ainda não terem se posicionado, com referência a essa oferta que está sendo arrecadada. Então, Paulo vai dizer que vai instruir eles para que eles obedeçam, que além de eles poder ajudar quem está com alguma necessidade, quem está passando um momento de necessidade, fazendo isso, eles estão obedecendo ao evangelho que Cristo veio ensinar, as boas novas do Senhor. Mas Paulo vai instruir eles que sim, eles estão motivados, eles estão unidos nesse propósito de coletar esta oferta, mas que toda a oferta que damos ao Senhor, tudo aquilo que ofertamos, seja financeiramente, ou seja o nosso trabalho, mas que tudo aquilo que ofertamos ao Senhor, isso deve ser de coração. Tudo que fazemos, tem que ser de coração e não por uma obrigação. Vamos trazer um exemplo, por exemplo, o dízimo, O nosso dízimo, mesmo a gente sabendo que é um mandamento, Mesmo sabendo que ele está descrito na palavra do Senhor, que nós devemos entregar ao Senhor o que é dele, a parte que é dele, os 10% que é dele, isso não, mesmo sabendo que é um mandamento, não deve ser feito como por obrigação, porque a bênção do Senhor, ela não vem porque fazemos por uma obrigação, mas o Senhor, que é aquele que conhece a intenção do nosso coração, ele nos abençoa segundo a nossa dedicação, segundo a nossa boa vontade. Então, o que Paulo vai dizer aqui é que estamos sim fazendo esse trabalho, estamos coletando esta oferta sim, os irmãos estão necessitados desta oferta sim, mas eu também não quero que vocês ofertem por obrigação, mas ofertem por amor, por ter compaixão de pessoas que estão passando por um momento difíceis e vocês têm como ajudar. Então, se alegrem por terem, se alegrem por poderem contribuir nesse tempo com essas pessoas, se alegrem por poder saciar a necessidade de alguns irmãos. Então, o que Paulo está dizendo é:
Eu quero sim que vocês ofertem, eu quero sim que vocês sigam obedientes, que vocês aprendam o que diz o Evangelho de Cristo. Eu quero que vocês aprendam o que eu tenho ensinado entre vocês, tudo que do Senhor Jesus eu recebi. Eu quero que vocês apliquem no seu coração as palavras do Senhor, mas eu quero que vocês façam isso voluntariamente, com amor no coração e com disposição, para que assim recebam a bênção do Senhor. E ele vai fazer a comparação da oferta, né, daquilo que é ofertado, daquilo que é dado a uma plantação. Quando o semeador, né, o dono da plantação, ele semeia o que ele quer colher. Ele planta aquilo que ele quer colher, né? E na quantidade que ele quer colher. Se ele quer colher 1 tonelada, ele vai semear, né? Ele vai plantar a quantidade de sementes relativa a uma colheita de 1 tonelada. Se ele quer colher maçã, ele não vai plantar laranjas. Então, Paulo está instruindo eles que tudo é na proporção. Você quer bênção do Senhor, semeie, então, em abundância, e você colherá com abundância. Mas não pode também sair da sua capacidade, né? Daquilo que você tem. Você não pode ofertar além daquilo que você possui, né? Tudo está dentro das suas limitações e o Senhor conhece as nossas limitações. Então, o Senhor sabe quando nós ofertamos aquilo que nos sobra, e o Senhor sabe quando nós nos esforçamos e ofertamos de coração para que essa oferta ela possa ser generosa o bastante, segundo as nossas condições, para aquilo que a obra do Senhor precisa. Então, Paulo vai instruir os coríntios nesse capítulo de número 9, né? Vai continuar instruindo, ele começou lá no de número 8 e vai começar aqui mostrando a eles a importância de se ofertar e a bênção que isso traz às nossas vidas. E ele vai continuar, então, no capítulo de número 10, porque toda essa questão de dúvida, todos esses medos gerados na mente dos coríntios são por conta dos falsos profetas que estão entre eles. Todas essas dúvidas, todos esses medos, essas falsas doutrinas, elas estão borbulhando na mente dos coríntios. Eles estão ouvindo homens pregarem o oposto do que Paulo tem ensinado. Entre eles existem falsos mestres, eles estão infiltrados na igreja, pregando o oposto daquilo que Paulo está pregando. Então, a cabeça deles está um pouco confusa. No capítulo de número 10, então, Paulo ele vem instruindo quanto a isso, né? Enquanto ele vai falando das ofertas e falando da obediência deles enquanto oferta, agora no capítulo de número 10 ele vai insistir para que eles abram a mente deles mais uma vez e não fiquem em oposição. Então, nós vamos ler aqui no capítulo de número 10, o versículo de número 4 e depois seguimos lá no 9. O versículo de número 4, Paulo diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar a fortaleza do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Versículo de número 9. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria perceber que quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. Então, o que está acontecendo aqui é que Paulo está instruindo eles, dizendo: eu não estou usando das armas humanas, né? Das armas desta terra para convencer vocês da palavra que eu tenho ministrado no meio de vocês, para convencer vocês que vocês devem seguir firme, obedientes ao Evangelho de Cristo, mas eu estou usando das armas celestiais que o Senhor tem me concedido, que o Senhor tem me instruído a usar com vocês, enquanto alguns irmãos, né, confundidos e atingidos pelas mensagens dos falsos profetas, eles estão agora com a sua cabeça voltada para o ensino desses falsos profetas. Então, eles têm dito
Paulo, ele é muito enérgico, ele é muito duro apenas nas suas cartas. Quando ele está aqui, ele é fraco, ele é tímido, né? Então Paulo vai dizer: "Não, eu sou a mesma pessoa, instruindo vocês através das minhas cartas e instruindo vocês pessoalmente. Eu serei a mesma pessoa", até porque Paulo está preparando os coríntios para a visita dele, que será próxima agora. Depois desta carta, depois da escrita desta carta, Paulo vai visitar essa igreja. Os irmãos vão ir antecedendo a visita de Paulo, né? Para que organizando esta oferta que está sendo coletada, e posteriormente o apóstolo vai chegar com mais alguns irmãos da igreja de Macedônia. Então, Paulo vai dizer: "Eu estou instruindo vocês nesta carta, mas quando eu estar aí presente com vocês, eu vou permanecer falando as mesmas coisas e defendendo a mesma mensagem que eu tenho escrito para vocês nas minhas cartas." Com isso, ele diz: "Eu não quero ferir vocês, eu não quero ser duro com vocês, eu quero que apenas vocês conheçam a verdade que eu ministro, que eu recebi do Senhor." Então, Paulo, ele está agora lutando contra esses falsos mestres que estão dentro da igreja e que eles próprios escreveram uma carta de recomendação. Esses homens são pessoas de poder, de status, financeiramente eles têm um status que os dá uma autoridade naquela cidade. Então é difícil lidar com essa situação, porque eles têm condições, eles têm uma boa aparência, e os irmãos da igreja estão deixando se levar pela aparência e não pela espiritualidade. Muito cuidado, irmãos e irmãs, com aquilo que os nossos olhos veem, nem sempre é aquilo que o Espírito testifica. Se tem um dos dons que Paulo ensinou na primeira carta dos Coríntios, o qual eu peço sempre para o Senhor desde do início da minha conversão, é o discernimento de espírito. É esse dom que vai nos fazer testificar com o Espírito que está no nosso coração e o Espírito que está falando através de Deus ou através de outros espíritos. Então, o discernimento ele é muito importante. Os coríntios aqui faltavam discernimento, porque eles estavam movidos pela aparência desses homens que tinham status financeiro, que tinham uma boa aparência, mas que não tinham nada de espiritualidade e que não ensinavam nada a respeito do que Deus mandava que ensinassem, a respeito do amor, a respeito da comunhão. Eles diziam que Paulo pregava uma mensagem mentirosa e que eles estavam ali sim para falar o que os coríntios precisavam aprender. Mas na verdade o que eles estavam pensando era no seu próprio bem, né? Na sua própria vontade, estavam ali movidos não pela obra de Deus, movidos não pela vontade de Deus, mas sim pela sua própria vontade e pelo dinheiro que eles queriam arrecadar financeiramente. Então Paulo vai instruir eles agora para que busquem em Deus, dizendo: "Eu não uso das armas desta terra, eu não uso dos recursos desta terra, recursos humanos, da minha sabedoria humana para lutar contra isso, mas eu luto com as armas que Deus me instrui a usar." Paulo então agora vai encerrar dizendo que todo aquele que faz a obra de Deus, né, que vai ministrar uma mensagem de Deus, ele não entra no meio de uma igreja, não permanece entre os irmãos glorificando a si mesmo. Então Paulo vai falar a respeito disso. Esses homens, eles estão no meio de vocês se exaltando a si mesmo pelo seu status, pela sua sabedoria humana, né? Porque Coríntios era uma cidade de pessoas intelectuais e sábias, humanamente falando. Então ele vai dizer: eu não estou no meio de vocês glorificando a mim mesmo como esses homens estão. Então Paulo vai dizer assim, lá no último versículo do capítulo 10, ele vai encerrar com o seguinte ensinamento: "Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor." Não existe nada mais importante do que a gente fazer algo, seja a oferta financeira, seja um trabalho voluntário, seja o que nós fomos fazer na obra do Senhor, ministração, uma oração. Não existe nada mais importante do que ser aprovado pelo Senhor. Então, quando nós fizemos isso, né, quando nós buscamos ser aprovado pelo Senhor, nós queremos
fazer a vontade dele. O que Paulo vai dizer é que esses homens eles estão fazendo para a sua própria glória e firmados na sua própria sabedoria. Mas tudo que eu faço, eu uso sim da autoridade que Deus me deu, mas dentro dos limites que Deus me permite, né? Ele vai dizer isso no capítulo 10, eu uso da autoridade sim, não abuso dela, porque eu sei que ela tem limites, que Deus impõe limites à autoridade que Ele mesmo me confiou. Mas aquele que faz a obra de Deus, aquele que faz algo para o Senhor, ele não busca elogio para si próprio. Se ele busca, ele não está fazendo para Deus, porque aquele que exalta a si mesmo está fora da vontade de Deus, que aquele que verdadeiramente faz a obra de Deus exalta aquele que o enviou. Então, que essa mensagem fique no nosso coração nesse dia, que nós possamos guardar, que essa palavra, essa instrução do apóstolo Paulo nesses 2 capítulos que nós compartilhamos hoje, que sim, devemos ofertar, devemos fazer, trabalhar para o Senhor com alegria, que quanto mais nós pudermos nos dedicar, quanto mais nós pudermos ofertar, mais nós vamos colher, desde que façamos isto voluntariamente, né? E não por obrigação, e não também com o pensamento de que nós ofertamos para receber, porque o Senhor tem poder para dar muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Diz a Bíblia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, façamos de coração, façamos com disposição, porque o dono da seara é aquele que permite a colheita nas nossas vidas, e que nós possamos, nesse tempo, ter discernimento, buscar do Senhor, como Paulo fez, as armas espirituais para lutar e para discernir contra aquilo que muitas vezes quer persuadir a nossa fé, quer nos fazer confundir o Evangelho de Cristo na nossa vida. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, para que você possa ser diariamente abençoada, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fique com Deus.